Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está trazendo aqui uma aula do AVA Seduc, né? Essa aula foi ministrada pela professora Ludmila Dutra e professora Bárbara Lizardo, para a gente bater um papo sobre essa, vamos chamar de cartela, eles costumam chamar dessa forma, né? O nome da unidade é questões ambientais, e a aula é poluição no ar, na água e no solo. Né? A habilidade de identificar como as ações humanas podem influenciar no surgimento dos fenômenos da inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, destruição da camada de ozônio, aumento do efeito estufa, poluição das águas oceânicas e fluviais e da poluição e utilização inadequada do solo. Né? Vamos pular aqui a revisão das últimas aulas, né? E o desafio dessa aula é para que você consiga compreender, né? Você sabe como é feito o saneamento básico da água para o consumo e para o tratamento de esgoto no município, comunidade onde você vive? Qual o órgão responsável para realizar essas atividades públicas ou privadas? Isso aí é para a gente responder no caderno, né? Esse desafio bem simples, só é dar uma pesquisada. Vamos começar a aula, né? Diretamente, as professoras trataram sobre poluição atmosférica, né? O que é poluição atmosférica? Como está aqui na ficha, consiste no lançamento e acúmulo de partículas sólidas e gases tóxicos que se concentram na atmosfera terrestre, alterando suas características físico-químicas. De maneira mais direta, são os resíduos, né, os gases que são liberados, né, das chaminés das fábricas, dos escapamentos dos automóveis, né, ônibus, né, das turbinas de motores de avião, né, e todo tipo de queima de combustível fóssil, né. Isso causa enormes danos, e principalmente a partir da Revolução Industrial, esse processo só aumentou, né? E o nível de gás carbônico, por exemplo, na atmosfera só vem subindo. Inversão térmica é outro fenômeno causado pela poluição, né, da atmosfera. Em condições normais, o aquecido, né, é mais leve, né, e permanece nas camadas baixas da atmosfera. O ar frio, mais denso, né, ele fica nas camadas elevadas. Isso aí é uma condição normal. Para que esse processo? É um processo natural, para que seja mais fácil o equilíbrio da atmosfera. Conforme o ar, né, mais frio, ele é mais pesado, ele vai descendo, e o ar mais quente vai subindo, aí ele esfria, desce novamente. Essa é a forma, vamos dizer assim, forma que a natureza proporciona, né, no nosso planeta. A inversão térmica é o contrário, né? Com a temperatura baixa, o ar quente fica acima da camada fria, né? E o ar frio fica abaixo da camada, ou seja, ao contrário. Aí, consequentemente, há pouco vento, né? Dificuldade de movimentação do ar, impedindo a dispersão dos gases poluentes, ou seja, a poluição não consegue subir com ar frio porque ele é mais pesado. Consequentemente, essa poluição fica mais próxima à superfície, né, onde a sociedade, onde nós vivemos, consequentemente aumentando os problemas respiratórios, né, e fazendo aquela névoa, né, como você percebe, você quase não enxerga a cidade
por tanta poluição, né, que não consegue se dissipar. Ilhas de calor, outro bastante cobrado nos vestibulares, né? Outro problema atmosférico, né, causado pelo homem, né, causado pela revolução industrial, causado pela queima de combustíveis fósseis, né? Ocorre em ambiente urbano, né, artificializado pela ação antrópica, ou seja, a ação antrópica é a ação do homem, né, principalmente a partir da Revolução Industrial, e muito maior agora, multiplicado maior, bem mais multiplicado pelos avanços tecnológicos, né, pelo consumo, né, da sociedade moderna, pelo aumento consideravelmente do consumo, né. Exemplo, né, desmatamento, né, que é uma ação antrópica, a construção de edificações, né, a impermeabilização do solo, ou seja, pelo asfalto, pelo concreto, emissões de gás carbônico, né, e o aumento da temperatura, ou seja, é a retirada da camada natural da terra, da parte natural da terra, floresta, solo, e a troca pelas edificações, pela cidade, pelo asfalto, né? Isso faz com que esse albedo não aconteça. O que é albedo? Albedo é a energia solar chega e não é refletida, né? Ou então não é dissipada pelas florestas que tinham antes, né? Pelo contrário, esse material, asfalto, construções, eles concentram esse calor, eles absorvem esse calor, fazendo com que haja o aparecimento de várias camadas, ilhas de calor. Chuva ácida. A chuva ácida, ela acontece em regiões muito industrializadas, com maior quantidade de indústria. Por que acontece nessas áreas? É porque, né, é justamente nessa área de que se concentra as maiores indústrias, concentram mais indústrias, é que a urbanização também é maior, né? Logo, as emissões de gases, né, responsáveis pela chuva ácida são maiores, né, como o dióxido de enxofre, né, o dióxido de nitrogênio, né, que são lançados através das chaminés das indústrias, dos escapamentos dos automóveis, e aqui, ó, também as centrais termoelétricas, ou seja, aquelas centrais que são movidas ainda, né, funcionam através da queima de combustível fóssil, como diesel, por exemplo. Essa chuva, ela afeta de maneira direta as lavouras, né, outras vegetações, as florestas, prejudica a vida animal, contamina lençóis freáticos, né, a água que está no subsolo, eleva a acidez do solo, ou seja, inutilizando, ou então inutilizando o solo, ou até mesmo para corrigir essa acidez precisa de vários outros produtos químicos que também são prejudiciais da mesma forma ao solo, né? Corrói estruturas metálicas, construções e veículos. Nós temos aqui, ó, né, uma estátua que praticamente, ó, estão sendo corroídas por chuvas, né, com maior índice de ácido, né? Ou seja, a estátua aqui do anjinho já está sem a ponta do dedo, né? Um exemplo clássico da chuva ácida é essa corrosão das estátuas, né? Esse mapa, ele representa
está representando, está nos mostrando os lugares no planeta onde é mais propício a acontecer as chuvas ácidas, né? A gente percebe aqui que a grande mancha, né, uma grande mancha aqui, ó, que circula, é a área mais industrializada dos Estados Unidos. Tem aqui a área também na Europa Ocidental, né, com grande concentração de indústria, portanto, grande possibilidade de ocasionar chuva ácida, né, em virtude das emissões de gases, né, prejudiciais à atmosfera, de gases que são ácidos, né, como a gente viu no slide anterior, né, os gases como o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, né, que são responsáveis pela chuva ácida. Na China, na Indonésia, aqui onde ficam os países, né, dos famosos tigres asiáticos, né, no nordeste da China, aqui na região sudeste e sul do Brasil, né, que é a mesma região sudeste da América do Sul, né, há uma grande possibilidade, né, de chuva ácida. E a gente percebe que só acontece essa possibilidade aonde existe a antropização, né, que é a presença maciça do homem na natureza, né, através do processo, é claro, de industrialização, né. No próximo slide a gente vai verificar o efeito estufa, que é um processo natural, né? O efeito estufa, ele é um processo natural do planeta. Sem ele, era impossível, né, a vida na Terra. O grande problema, na realidade, é o excesso do efeito estufa. E a ciência, ela vem comprovando dia a dia que esse excesso, ou seja, esse aquecimento global, né, foi provocado pela ação humana, né? Por exemplo, aqui nós temos dois esquemas. O primeiro esquema mostra o efeito estufa natural, ou seja, a energia do Sol chega na Terra, ou seja, a radiação solar, parte é retido, né, dessa energia é retido na atmosfera, e parte é irradiado para o espaço, ou seja, refletido, né, para o espaço. Isso aqui, esse processo se chama albedo. Se cair no vestibular, a gente já sabe qual é. Esse albedo é o processo de reflexão da energia, né, solar. O efeito estufa intensificado, é aquele provocado pela ação do homem, há uma diminuição desse albedo, há uma diminuição no calor irradiado ou refletido para o espaço, fazendo com que aumente o calor retido na atmosfera. Vocês percebam aqui, ó, inclusive as professoras colocaram no gráfico aqui, ó, a atmosfera aqui na cor vermelha, para a gente entender que nesse esquema do efeito estufa intensificado pela ação humana, há um aquecimento global, ok? Destruição da camada de ozônio, né, a gente já vem falando desde o primeiro ano, a principal responsável são os gases clorofluorcarboneto, né? Os clorofluorcarbonetos, eles eram muito encontrados, e até hoje é claro que muitos já foram inclusive proibidos, foram banidos, né, da indústria, mas ainda existe, né, alguns produtos que em alguns países também que utilizam desse produto, utilizado em sistema de refrigeração, equipamento de incêndio, em frasco de aerosóis, etc, né?
A degradação dos recursos hídricos, né? A água está escassa e ameaça várias regiões do mundo, né? As causas principais dessa degradação dos recursos hídricos são o aumento, é claro, do crescimento demográfico, ou seja, a população mundial cada vez maior, né? Há necessidade do uso desses recursos, o alto grau de urbanização, industrialização e o avanço das atividades agrícolas e pecuárias, né? Ou seja, a substituição da camada natural, né, vegetal do planeta para as atividades agrícolas e pecuárias. A gente ouve sempre falando que a Amazônia é a última fronteira agrícola, né, do Brasil, por exemplo. Ou seja, é a barreira ainda, é o que vamos dizer assim, é o que falta ser substituído, degradado, destruído para a produção agrícola. Os químicos agrícolas, a gente percebe aqui, ó, a utilização de agrotóxicos, né, fertilizantes, pesticidas para aumentar a produção, isso vai envenenando o solo, né, e adentrando as camadas mais profundas da terra, contaminando os lençóis, né, freáticos, né, e os lençóis pluviais, né, que é o normal, porque a terra é como uma esponja, ela vai absorvendo a água e com isso vai levando esses produtos químicos também, fazendo com que haja eutrofização da água, ou seja, esses produtos, alguns, né, liberam íons que servem de alimento para as algas, né? E aí o que acontece? Há um aumento da quantidade de algas, né? E elas liberam grande quantidade de detritos e acabam com o oxigênio da água, e aí vai influenciar na fauna, né? Na fauna fluvial, né? Na fauna marinha, na fauna de lagunas, faunas de lagos, de rios, né? Causando mais degradação ambiental ainda com relação ao extermínio da fauna e da flora. E esses decompostos, eles são aeróbicos, ou seja, eles retiram o oxigênio da água, pode causar a morte, como eu falei, das plantas aquáticas e dos animais, né? Contaminação, desculpa aí a cachorrada, né? Contaminação das águas oceânicas, né? Despejo de resíduos sólidos, né? Esgotos não tratados e poluentes químicos. Áreas mais contaminadas são próximos ao litoral, né? E a foz de grandes rios. Derramamento de petróleo, marés, né? Que é o caso das marés negras. Recentemente, o nordeste do país, não só o nordeste, né, o litoral inteiro do país foi assolado por um grande derramamento, né, de petróleo. Até hoje, né, ninguém sabe as causas. Mas com certeza é uma ação humana. Contaminação do solo, né, mais um item para a gente trabalhar. É o aumento de consumo de população, aumento do lixo descartável, lixos orgânicos, chorumes, né? Lixos sólidos sem destinação, agropecuária com utilização inadequada dos agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas. Outros tipos de contaminações, postos de gasolina, fossas sépticas, esgotos, aterros sanitários, né? No caso, postos de gasolina, a gente sabe que eles utilizam tanques, né, subterrâneos, e esses tanques podem vazar combustível para o lençol freático. Utilização dos solos irregular, ou seja, desmatamento de forma inadequada para a prática de agricultura, pecuária. A gente percebe aqui na foto ao lado, né, causando vários tipos de erosão. Aqui, ó, uma ravina,
a gente pode chamar popularmente como vala, mas o termo técnico é uma ravina que logo vai se transformar numa vossoroca, né? A utilização irregular do solo causa o assoreamento, que é acúmulo de sedimento nos leitos dos rios. Isso aí é responsável pela morte dos rios. O assoreamento, ele é o resultado de um desmatamento, né, do solo. É a substituição das florestas por pastos, por exemplo, né? Queimadas podem reduzir a biodiversidade, empobrecer o solo, é o que acontece muito no Brasil, né? As queimadas para a criação de gado e para a agricultura, né? Por favor, agora eu quero no caderno essas questões respondidas, tá? Ok? Essas questões têm a ver com o conteúdo, tá? Valendo ponto, mais uma vez, eu falo sempre para vocês que o caderno é uma V, ok? Pausa aí o vídeo nas questões e copia no caderno e responde, tá? Bons estudos, até a próxima.